Ok, pessoal. Eu sou o Jonathan, gerente de portfólio da TecnoSpeed, e eu vou gravar um vídeo aqui para vocês explicando como utilizar o componente NFE da TecnoSpeed para poder realizar a consulta das notas emitidas contra o meu CNPJ, que estão na Cefaz, poder também me manifestar a respeito dessas notas como destinatário, posteriormente, então, baixar o XML dessas notas lá da Cefaz. Bom, eu montei um aplicativo de exemplo bem simples e procurei deixar ele o mais limpo de código possível. Então, o que eu faço nesse aplicativo? Dou um load config no componente para que ele acesse as configurações definidas no NFE config ini. Aqui eu já configurei o meu certificado, já configurei o meu CNPJ, o estado que eu estou trabalhando. Então, quando eu dou load config, ele carrega todas essas configurações e deixa o componente preparado para começar a executar. Bom, como eu disse há pouco, então o primeiro passo que eu vou fazer aqui é consultar as notas que foram emitidas contra o meu CNPJ e estão lá na Cefaz. É importante saber que nem todas as Cefaz disponibilizam esse serviço de consulta das notas. Então, o Paraná, por exemplo, ele utiliza somente o ambiente nacional. Então, é interessante que vocês verifiquem se no arquivo NFE servidores, se você tiver em homologação é o ON, se você tiver em produção é o PROD, verifique se consta o endereço de consulta dessas notas. Ok? Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem um endereço próprio. O Paraná, por enquanto, utiliza o ambiente nacional para fazer essa consulta. Bem como ele utiliza também o ambiente nacional para fazer a recepção do evento, como o download também. Então, é interessante que vocês verifiquem essa informação antes de utilizar o produto. Esse endereço pode ser conseguido no site da Cefaz, no portal nacional. Vamos digitar aqui, portal nacional NFE homologação. Web Services. Então ele tem esses endereços aqui. O que eu estou utilizando então para o Paraná, já que o Paraná não tem um endereço específico, é esse endereço aqui. Ok? Vamos lá então, pessoal. Bom, a minha tela de consulta eu vou deixar um parâmetro só, que é o NSU. O método do componente da TecnoSpeed pede 3 parâmetros. Eu vou dar uma dica para vocês também, que é quando você ficar em dúvida sobre como é utilizado os parâmetros ou qual valor você deve passar nos parâmetros, ou o que quer dizer essa abreviação que está solicitando aqui no parâmetro, você pode utilizar o help disponibilizado pela TecnoSpeed. Eu vou no meu local de instalação do componente, na pasta help, tem um arquivo então index.html. Vou procurar aqui por manifestação. Ok, ele já me achou então o método, enviar manifestação destinatário. Ou poderia estar procurando o método que eu vou utilizar agora, que é o consulta. NFE destinada. Então ele tem toda uma explicação do que o método faz e quais os valores que eu posso utilizar dentro dos parâmetros. Ok. Então, o primeiro parâmetro é o indicador de NFE consultada. 0 para todas e 1 somente para as NFEs sem manifestação. Ou seja, eu vou utilizar aqui na demonstração 0, para ele buscar todas as NFEs. Indicador do emissor da NFE, 0 para todos os emitentes / remetentes. Eu vou utilizar 0 também como padrão na demonstração para a gente seguir mais rápido. Esse parâmetro aqui é muito importante. UTNSU. O que quer dizer o NSU? Esse é um número que a Cefaz gera para cada nota recebida no seu ambiente. É o identificador dessa nota lá dentro da Cefaz.
ok? Por que esse número é importante para nós no momento da consulta? Porque com este número nós podemos reduzir o escopo da nossa pesquisa. Porque a Cefaz só retorna na nossa consulta as últimas 50 notas emitidas contra o nosso CNPJ. Ou seja, se eu estiver fazendo uma pesquisa agora no meu CNPJ, ele vai me trazer as últimas 50. Se eu consultar as notas amanhã e não passar o NSU, deixar vazio, ele vai trazer as últimas 50. Mas pode ficar um buraco entre as consultadas hoje e as consultadas amanhã. Então é interessante que sempre que você realize uma consulta, você guarde, e você fez todas as manifestações, você guarde o NSU, o último NSU que você trabalhou. Ok? E aí assim você seta esse NSU na próxima consulta e ele vai trazer as notas então posterior àquele NSU que você setou. Então no método o que ele pede? Ele pede aquele primeiro parâmetro que a gente acabou de ver, o segundo parâmetro e o NSU. Eu vou utilizar o NSU como 0 aqui, eu vou deixar para setar aqui no edit mesmo. O método do componente é bem simples, né? Então basta disparar aqui, ele vai me trazer o retorno nessa lista. No segundo passo, eu vou me manifestar a respeito de alguma das notas que eu trouxe na consulta. Então, o método é bem simples também, ele tem alguns parâmetros a mais, é um pouco extenso, mas eu coloquei aqui uma formatação aqui para data e hora, só para descomplicar um pouco. O método que eu vou utilizar é enviar manifestação destinatário. E o que o componente pede? Ele pede, então, o tipo do evento, eu coloquei um combo aqui na tela com o tipo exato do que a gente está trabalhando. Ele pede também a chave da nota a qual eu estou me manifestando, o CNPJ do destinatário, no caso eu estou usando o que já está setado no componente, uma justificativa, a data-hora que eu formatei ali na linha anterior, a sequência do evento, o fuso horário que eu vou deixar padrão para que ele pegue conforme o estado, e aqui é muito importante, pessoal, o último parâmetro. O parâmetro de órgão, ele define de onde eu estou consultando essa nota. Com exceção do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso, que tem a consulta específica, e você vai utilizar o código do órgão específico para Mato Grosso ou para Rio Grande do Sul, nos demais casos você vai utilizar o 91, para que ele vá realizar essa manifestação lá no ambiente nacional. No terceiro passo, então, eu tenho um método de download NFE. Esse método é bem simples. Você vai passar a chave da nota que você quer fazer o download e, novamente, o órgão que eu expliquei há pouco, o órgão 91, para ele ir buscar essa informação no ambiente nacional. É importante também setar no componente NFE o diretório downloads, é uma propriedade do componente. Você vai dizer para o componente onde você quer que sejam salvos os XMLs que você baixou da Cefaz. Ok? Vamos lá. A implementação é bem simples, né? Se eu abrir a minha Unity aqui, vocês vão ver, tem poucas linhas de código. Isso aqui é toda a minha implementação, né? Sendo que no componente, basicamente, é só isso aqui, né? Então, assim, para realizar esses 3 métodos e para vocês poderem, então, implementar no software de vocês. Mas vamos lá, vamos ver o componente em ação. Primeiro passo, então, download config, para que o componente carregue as configurações. Vou deixar o meu NSU 0 e vou consultar, então, a lista de nota na Cefaz. Ele já me trouxe um monte de chaves de nota aqui. São as últimas 50 notas, então, que eu tenho registrado lá contra o meu CNPJ. Né? E vou pegar uma dessas chaves aqui e vou me manifestar a respeito. Para ficar mais fácil, o componente gerou para mim um log aqui, eu vou abrir no Internet Explorer e vou pegar uma chave aqui do final do arquivo. Vou pegar essa chave, vou no meu aplicativo, segundo passo, vou me manifestar. Aqui eu vou me manifestar como confirmação da operação. Ok, então ele é evento registrado e vinculado ao NFE.
e vou para o último passo, que é baixar a NFE. Estou setando aqui o diretório onde eu quero que ele faça o download para mim. Vou deixar esse diretório aqui na tela de trás. Ok, então ele já me deu aqui download disponibilizado e também já gerou um arquivo aqui na pasta para mim, um arquivo com a nota NFE. Bom, pessoal, é bem simples a implementação e a utilização também bem simples. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de quem participou do nosso quarto Tecno Update e espero que vocês, com essas explicações, consigam utilizar o componente no software de vocês. Aproveito para convidá-los a acessar o TSDN e postar ali alguma dúvida que porventura vocês tiverem com relação a este procedimento. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.